Paz do Senhor a todos. Estou com minha filha aqui, né? Minha filhinha tá. Estamos indo para a obra, né? A gente não para. Né? Agora são exatamente aí 20 para as 4 da tarde. E queria dar algum pronunciamento importante acerca da situação do Marcos Feliciano, ok? Como vocês sabem, aqui nosso canal não é um canal de ficar falando mal de ninguém, se preocupando com a vida de ninguém. Nós estamos pregando a justiça do Senhor. É diferente do que intervir com o mal. Quero já deixar relatando a vocês que a minha obrigação de pastor é ensinar. E sendo assim, ensinarei a vocês como proceder com tal situação. Marcos Feliciano, para quem não sabe, todos sabem aí, os notícias estão rolando aí, né? Estão rolando para cima e para baixo sobre a questão dele ter gastado 157 mil reais em tratamento odontológico. Meus irmãos, a questão não é a questão não é mais ou menos o tratamento, porque quando tudo que fala de doença deve ser gasto mesmo. Doença corpórea, uma coisa acontece, os seres humanos têm essa medida, né, que para disso ela se torna impossível, mas o possível ainda para o homem, o ser humano deve ser recorrido sim. Mas a questão dos 157 mil reais, quero relatar a vocês que não tinha essa necessidade, claramente que não. Embora seja que nós devemos se comportar como cristãos numa fase como essa. É aí que Deus prova que realmente nós estamos na direção de Deus. Marcos Feliciano, para quem não sabe a história, ele teve um problema chamado bruxismo, que eu acho que é um ranger de dente. Então ele recorreu à Câmara dos Deputados para reembolsar o gasto de 157 mil. A primeira vez ela foi negada, na segunda ele levou os laudos médicos do dentista e aí assim autorizou a mesa da Câmara aos 157 mil reais de reembolso num aparelho dentário. Diz ele em sua palavra que a boca é sua ferramenta. Então, vendo dessa forma, é uma validade comum, né? Ele prega e ele é político. Realmente ele precisa cuidar da boca dele. Assim como uma modelo tem que cuidar dos dentes para sorrir nas suas poses e nas imagens. É assim como o jogador trata também da sua perna, do seu calcanhar, porque ele ganha dinheiro com aquilo. O que eu queria falar para vocês nessa situação vocês devem, e é obrigado a fazer isso, obedecer primeiro a Deus. Marcos Feliciano é uma alma como eu e você é uma alma, tá ok? Não apoio as questões que ele fazem com o dinheiro público e também com o dinheiro da igreja, onde não são inspecionados para pobres, para pessoas, porque o dízimo e a oferta é para pobre, não é para enriquecer pastor. Então eu queria dizer a vocês que essa situação é alarmante, por quê? Porque mostra realmente o descontrole, né, social e financeiro em sua posse. Agora, o que nós devemos fazer quando tal notícia chega até nós? Primeira coisa, é pecado você ficar falando mal do Marcos Feliciano, tá? A primeira coisa é isso. Nós temos que pregar sobre a justiça e não sobre o caráter humano, amém? Caráter humano não se discute. Caráter humano, ele não se discute, ok? Então, o caráter humano, ele é falado, nós temos que orar pelo caráter humano, mas pelo caráter divino, que tem justiça, Deus já deixou a sua justiça para quebrar os injustos. Então, nós devemos pregar e demonstrar justamente na justiça de Deus. Então, deixa o irmão para lá, se você ficar falando mal do Marcos Feliciano, você está em pecado, Deus vai condenar vocês, tá bom? Então, essa é uma verdade, tá ok? Então, não critique o Marcos Feliciano, ore pela vida dele para que ele faça juízo e justiça. Então, entenda isso, tá bom? Eu aí, também vocês sabem, claramente que eu tenho aparelhos, não é por vaidade, tá bom? Eu tive um problema, usei crack 16 anos, isso aqui é uma necessidade, não é vaidade, é como se você quebrar uma perna e precisar colocar ferro na perna. Né? Ninguém ia querer colocar ferro na perna e muito menos eu colocar ferro nos dentes. Então a necessidade é uma coisa, mas a questão não é essa. A questão é que ele fugiu da justiça de Deus, né? Como ele fugiu? Levando isso aos cofres públicos. Isso não é legal, porque é eu que pago, é você que paga. Se ele pagasse do bolso dele, tranquilo, ele tem o dinheiro dele, ele tem que dar conta no dia do juízo. Então não fique falando de Marcos Feliciano, você está pecando, você está sendo pior que ele. Ah, mas é fariseu, os fariseus Jesus já admoestou. Agora deixa eles para o dia do juízo. Jesus já admoestou os fariseus a questão das ofertas, vocês estão completamente... Quem critica Marcos Feliciano
não está com o Espírito Santo, não tem o Espírito Santo e realmente não entende o que Jesus nos ensinou. A orar pelos que vos aborrecem, a admoestar com toda a mansidão e justiça. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, ok? Vida particular é uma alma. De justiça não tem massagem para alma. A diferença é essa. É como um adúltero. Você o ama porque é uma alma. E você repreende porque você ama ele. Mas atacando o pessoal da pessoa já não é de Deus, não é uma coisa legal. Então, que Marcos Feliciano, tome cuidado para não errar de novo e que a vida que segue, ok? Errar é humano, um defeito terrível. Se não vigiar, se não orar a Deus, para Deus a direção que vocês têm que fazer, realmente vocês vivem nessa devassidão. Então, que Deus abençoe, que o Espírito Santo tome vocês, mais um ensino aí, como se dá com o Espírito Santo, e para que a gente no dia do juízo, nós não vamos levar culpa, tá? Expor no irmão na internet, falando que ele colocou o dedo de ouro, isso não se cabe. Mas se ele estivesse fazendo heresias, aí sim, temos que defender, colocar, expor mesmo, assim como que eu faço aqui no YouTube. Menciono nomes que devem ser corrigidos, ok? Mas na santa justiça do Senhor. Tá aqui, palavras de sabedoria com o pastor Júlio César. O batismo da igreja foi lindo, quem não viu, tá no canal principal, o batismo mais lindo do Brasil. Até hoje no YouTube não teve batismo igual, ok? Palavras de vida eterna com o pastor Júlio César e Ana Júlia, que já está lá na porta, lá na janela, vendo tudo, né, filha? Olha lá, dá uma olhada. Com um biscoitinho na mão. Tá vendo? Tá esperto. Tá aí sofrendo comigo na obra. Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, né? E quem que não conhece, porque todo mundo vídeos porém como esse, vem pessoas que não conhecem o canal. Sou o pastor Júlio César, da igreja Santidade de Arrependimento. Essa é minha filha e tô indo pra obra agora, como não para. Tá bom? Grande abraço, Deus abençoe e espero que ajude vocês aí. Grande abraço, fica na paz do Senhor Jesus. Não julgue. Deus condena cuidar da vida alheia, ok? Condena. Tome cuidado. Não entre em questões loucas. Pai do Senhor, Deus abençoe. Vai andando segundo a Bíblia, tá? Vocês vão pecar contra Deus. Mas se a gente estiver diante do Espírito Santo, da justiça de Deus, pega o Marcos Feliciano e chama meu irmão. Marcos Feliciano que fez isso, tá errado. Pai do Senhor, Deus abençoe a todos.